Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido astrólogo oficial da Pax, Albano Macedo. Ele que é engenheiro, está com a gente há quase 40 anos, ele é astrólogo transformacional e traz uma abordagem que evidencia os aspectos favoráveis do seu mapa para ajudar a transformar os seus desafios, tá bom? Hoje ele vai falar sobre os signos dos 4 elementos, os signos do elemento terra. Você que conhece gente aí que tá ligado ao elemento terra, avisa todo mundo que é para que o Albano possa começar a nos explicar o que está acontecendo no céu nesse momento de transformação planetária, certo? Aqui continua friozinho, God, não vejo a hora de chegar setembro, outubro, quando esquenta um pouco mais. E aí, Rafat, tudo bem aí do Egito? Aqui tá meio frio, meio quente. E vamos lá, né? Vamos dar boas-vindas ao querido de hoje, falando sobre os signos do elemento terra. Vamos lá aprender tudo sobre esta energia. Ei, Albano, bem-vindo. Tudo Olá, bom? tudo bem? Tudo jóia? E Ó, você? tudo bem, tá escutando bem o microfone aí? Tá tudo certo? Super bem. Luz Ótimo, violeta. maravilha. Aproveitando em homenagem ao Egito, você acabou de Eu falar vi. dele aqui, olha, presente da minha querida amiga Jane, numa das Muito viagens que bom. esteve com a Pax no Legal, Egito. legal. É, É, então, é é muito isso bom. aí. Esse Nossa, aí, esse é o primeiro calendário que teve lá. E no tempo de Abidos, acredito, ou Dendera, um dos dois. Dendera, Aí o Dendera. rapaz, Dendera. E aí é lindo realmente. Você sobe uma escada, chega lá, o teto é esse azul aí, azulão, maravilhoso, muito bom. É, Eu tenho em- também pendurado lá dentro, numa das salas. em papiro, né? Então, e realmente é um calendário astrológico e tem uma simbologia bem interessante. E, Sim. enfim, muito legal a gente resgatar essa energia do Egito. Eu comentei porque eu vi você na entrada falando com o nosso O querido amigo rapaz, lá, ele tá com a aí. Rafati. O Ah, ele tá Sérgio, o aí. Sérgio Ribeiro também tá aí. Ei, Sérgio, beijo para você, para a Ide, para o Lucas, para a netinha, que eu já esqueci o nome. Vamos lá. Então, né, Carmen, hoje vamos finalizar a primeira série dos elementos, né, com terra. E já deixando aqui para o pessoal um gostinho de que nas próximas séries de elementos vamos tratar da questão de saúde, vamos tratar de algumas coisas mais específicas dos elementais, né? A Sim, transmutação, claro. a alquimia dos 4 elementos. E o que Terra tem, né? Terra tem praticidade, Terra tem energia do trabalho duro. Essa é uma energia que nos traz, eu vou até colocar aqui na tela para deixar pronto para Não. vocês verem. Mas quais são os elementos? Me dá um minutinho só. Sim. O Sérgio escreveu o nome da neta dele, é Helena. Beijo para Helena. Ok. Maravilha. Vamos lá. Então, o que acontece, né, Carmen? A gente tem. Se o pessoal quiser já deixar mensagens, perguntas, fiquem à vontade. E se vocês puderem apertar o botãozão aí no compartilhar para chamar mais gente que queira falar de astrologia, fiquem à vontade também. Não deu tempo de eu mandar para. Normalmente eu mando para a turma do WhatsApp, não deu tempo de avisá-los para tomar um café das 5 com a gente aqui. Legal, legal. Vamos lá. Mas o que acontece, né, Carmen? Terra que é o último, porque tem tem uma sequência lógica, né, de termos ido por fogo, depois água, depois ar e por fim terra. Porque esse é o movimento, segundo toda a tradição cabalista e toda a formação da criação, vem por esse caminho. A outra primeiro signo, primeiro a energia do começo do ano é Áries, que é fogo. Uhum. Depois nós temos a outra energia do começo da estação, que é a que nós estamos vivendo agora, Câncer, que é água. Sim. Depois nós temos a outra de início, que é Libra, do ar, que nós falamos da última. E por fim finaliza com o inverno, com Capricórnio, Terra. E aí a gente tem então os 4 pontos cardeais, os 4 pontos que mapeiam fortemente o ciclo solar, né, e todo um processo Uhum. de criação.
Então, por isso que a gente finaliza com a Terra, e aí, se o pessoal tiver curiosidade de saber, bom, mas por que que foi primeiro fogo e por último Terra? Tá aí. Essa é a explicação do ponto de vista astrológico. E o que que o Terra traz? Sim, claro. Estão perguntando sobre o elemento água. O Albano já falou os outros elementos. Procura aí no IGTV do nosso Instagram, @carnebalesteiro. Tem lá, cada sexta-feira, ele abordou o signo de um elemento da natureza. Hoje é o último elemento, que é o terra. Ok. Isso. Só para recapitular, pessoal, a gente falou, a primeira série foi de fogo, Áries, Leão e Sagitário. Na segunda série nós falamos do elemento água, exatamente, Câncer, Escorpião e Peixes. Depois, na penúltima, nós falamos do elemento ar, que foi Gêmeos, Libra e Aquário. E hoje nós vamos estar falando de terra e tentando amarrar um pouco com tudo isso, que é energia de touro, virgem e capricórnio. E o que esses três elementos, né, o que esses três signos trazem de força? Lembrando, pessoal, que todos nós temos esses quatro elementos no mapa astrológico. Eu posso ser do signo de Câncer, mas ter o ascendente em Áries. Então eu tenho água e tenho fogo, por exemplo, num dos pontos fortes do mapa. E por aí vai todos os outros. A gente tem uma série de pontuações para cada planeta. Então o ascendente vale 2 pontos, o meio do céu vale 2 pontos, e o Sol e a Lua valem 2 pontos, e os demais 1 ponto. Isso a gente faz um pacote de informações e a gente consegue mensurar por quantidades, né, o que tem de elementos numa determinada, numa carta natal. E aí a gente consegue saber, nossa, essa pessoa tem muito fogo, não tem quase nada de água, e por aí vai. Isso tem alguma coisa? Sim, sem dúvida nenhuma que tem, é o que a gente vai falar sobre a área médica. Na questão, então, de touro, desculpa, das energias de terra, nós temos essa energia taurina que está ligado à materialidade, né? Toda a energia da terra, a materialidade, a construção, ao desejo de receber. Então, a gente não pode esquecer que o ser humano foi feito para receber luz e para receber tudo de bom do universo. Toda luz, tudo de bom que a gente pode receber do universo é a disposição, é a vocação da nossa energia, da nossa alma. O que nos distancia disso são outras coisas, mas é isso que nos traz, né, a termos essa vocação de receber luz, desejo de receber. Uhum. Por isso que a gente vai ver que os taurinos, os virginianos, os capricornianos, ou todos esses elementos, construir, buscarem ter, às vezes até o exagero de acumular, né? Então eu tenho um amigo que é taurino que ele coleciona prego. Ele acha prego no chão, ele vai guardar. Então os taurinos Para são construir. a gente era... Hoje ele mora nos Estados Unidos também, lá em Atlanta, mas quando nós éramos pequenos, ele ficava guardando parafuso, prego. Eu falei, o que você vai fazer com isso? Ah, não sei, uma hora eu preciso, não sei, uma hora eu preciso. Então, essa é a energia taurina, né? Que, por acaso, gente, tem a ver com o Egito, porque toda a era antes de Peixes, que foi a era de Áries, teve a era de Touro. E toda a era de Touro, 2000 anos, foi todo o apogeu da civilização egípcia. Não é à toa que nós temos lá o sacerdote com a cabeça de touro e toda a vaca sagrada, o touro sagrado, enfim. Aonde a energia da materialidade se manifesta? Na pintura, na forma, na escultura, na agricultura, na plantação. Se a gente for ver, esses 2000 anos do Egito, que foi o apogeu, entre outras coisas, trouxe muito isso. Outra coisa de touro, e que eu estou iniciando já com touro, a Vênus, que representa a energia taurina, porque a Vênus também a gente viu que está relacionada com Libra, que é o ar. Mas a Vênus também tem a ver com essa energia da materialidade, de touro. E aí, como que fica? Quando a gente olha para uma bailarina, quando a gente olha para uma pessoa que lida com a poesia, nós estamos falando da Vênus no elemento ar. Quando a gente vai ver um artista com escultura, pintura, algo mais material, a gente está vendo a Vênus se manifestando numa energia de terra, né? E essa energia da beleza, da escultura. E se a gente olhar para aquela época em que houve a era de touro, as pessoas se pintavam e usavam muito todo esse processo da pintura, inclusive nos olhos, e tudo isso tem a ver com a Vênus na energia material. Então, olha a diferença, olha
a nuance que existe nesse processo. Então, o touro vai gostar de ter o melhor carro, melhor casa, melhor sofá, melhor televisão para ficar aconchegado. E é isso que representa a energia taurina, graças a Deus, né? Que a gente tem essa forma. E, se a gente for ver o Walt Disney, ele criou o Tio Patinhas. O Tio Patinhas, que guardava dinheiro, ficava acumulando dinheiro. Era o Walt Disney, né? Foi o Walt Disney quem criou o Patinhas, né? É, Walt Disney. Claro. É a energia do touro. O banqueiro. Que legal. Aliás, o JP Morgan era taurino. E tem um mapa dele que é fantástico, eu já mencionei aqui, né? Que o JP Morgan é aquele banqueiro no início do século, não passado, né? O outro, final do século passado, em que ele dizia o seguinte, ele dizia que a astrologia, só os ricos não acreditavam em astrologia. Ninguém acreditava em astrologia. Só os bilionários acreditavam em astrologia. E ele tinha uma percepção de que assim, os bilionários tinham algo a mais na cabeça que fazia eles serem bilionários, né? E uma delas era saber astrologia. Então ele não estava errado. E o que a gente traz, né, nessa lição toda do touro? É a fertilidade. E não é à toa também que nós temos a lua cheia de touro, Vesak, a manifestação, que simboliza o que? A manifestação de Buda, na materialidade mesmo, segundo você diz, né, Carmen, que quem tem a permissão e quem tem a capacidade de estar em deserto de Gobi conseguiria vê-los manifestados. Óbvio, com alguns critérios, algumas possibilidades. Mas veja o simbolismo da materialidade, né? São diferentes das outras luas. Aqui não, a gente está falando da materialidade mesmo. E a lua, quando transita no ciclo, né, que ela demora 28 dias para percorrer todo o zodíaco, quando ela está em touro, é o melhor dia para se plantar, é o melhor dia para a gente realmente ter uma colheita e colocar coisas, quando eu falo colheita, né, é um projeto, é uma ação sua, enfim, qualquer coisa. É muito boa essa energia. A lua, ela fica muito bem no signo de touro. E aí a energia taurina começa a dar forma a essa questão material. Então, quando a gente fala, por exemplo, de boca, língua, olhos, ouvido, garganta, e a gente vai falar isso depois na outra série, tem a ver com essa parte do nosso corpo que é todinho mapeado pelo lado astrológico. Eu estou deixando aqui já um teaser aí para o pessoal. Mas, enfim, essa energia taurina, ela está pegando toda essa região. Por isso que grandes locutores, grandes comunicadores pela voz mesmo, tem essa energia taurina no mapa muito forte, né? É muito interessante notar isso. É bem estilo, como chamava aquele antigo repórter da Globo lá, que se aposentou já, o Cid Moreira. Tipo o Cid Moreira, assim, né? Então, só para dar um exemplo clássico, né? E essa é a característica. Eles são muito... E aí, agora vamos estender isso para Virgem e para Capricórnio. Falei bastante de touro. Virgem tem a energia da materialidade, como touro, assim como Capricórnio, só que ele traz essa energia pela influência de Mercúrio, e que quem está com a gente vendo, Mercúrio também está ligado a Gêmeos. Então nós temos, de novo, duas energias aqui, assim como a Vênus, Mercúrio representando também a energia material. E qual é a diferença? Lá em Gêmeos é o carteiro, é o escritor, é o orador. Aqui na área de terra, em Virgem, esse Mercúrio vai atuar como sendo um detalhista, como eu posso melhorar um processo. É aquele cara que faz a pesquisa e vai olhando tintim por tintim, detalhes, observações. São excelentes observadores, podendo melhorar a qualidade. Então está lá na produção em série de uma determinada situação. Podemos ganhar 1 segundo aqui e lá no final vai repercutir em algo melhor. Energia de Mercúrio em Virgem. Essa energia virginiana no nosso corpo tem a ver com o intestino. Quebra todos os alimentos e a gente vai saber depois por que isso. Essa energia virginiana traz também o dia a dia. Acordar, tomar café, trabalhar, a rotina, todo o processo de rotina que tem que ter uma materialidade, né? Sim, e dependendo do mapa de cada um, a gente vai ver lá quem tem elemento ar, né? É uma pessoa que a gente comenta, é difícil de se concentrar, de fazer as coisas, vive o dia assim, e de repente, nossa, não fiz nada, acabou
e se concentra demais uma coisa só. Então, a falta da praticidade, diferentemente da Terra, que é muito prático, muito pé no chão. Sim. A energia de Capricórnio traz a energia do trabalho e da montanha, aonde nós vamos atingir o topo da montanha, né? Que é a cabra montanhesa. Para quem não conhece, nunca viu, se fizer um Google aí e falar cabra montanhesa, vocês vão ver que é o bicho mais tinhoso que tem. Ele sobe montanhas que é impossível de alguém subir. Penhasco. Penhasco, né? Aquela É. coisa que você fala, não, aqui não é possível, não é possível. Ela vai lá e ela sobe. Isso é real, gente, isso é verdade, na natureza. É. Assim como é essa cabra, a energia capricorniana, que é regida por Saturno. Saturno é o planeta da restrição, da dificuldade, e é o planeta que é o último a ser visto a olho nu. A partir daí, só com telescópio. E aí vem Urano, Netuno e Plutão. Mas ele limita a nossa visão. Chegamos até aqui. Saturno. Ele é o senhor do tempo, o Cronos da mitologia. É aquele que traz. Aqui você vai ficar limitado. Então, quando nós somos anjinhos com asinhas, a gente está voando para lá e para cá, mas quando a gente é a Terra e vem para o plano tridimensional, a gente está fechado dentro de um corpo físico limitado e que tem um cronômetro andando, né, ao contrário, que vai ter um tempo. Senhor do tempo, o Cronos, e esse processo todo que nós vivemos tem uma energia limitadora, entre aspas, né? Sim. Óbvio que nós não somos limitados, porém, nesse campo físico, Saturno lida com a pele, com o cabelo, com todas as estruturas duras do nosso corpo, tem a ver com Saturno. Então, algumas pessoas já vão descobrir por que tem problema dentário, porque outras pessoas têm algum problema de pele, e a gente vai ver isso depois. Mas essa energia, você vê que estamos falando de materialidade, né, Carmen? Estamos falando de Sim. matéria, estamos falando de corpo, estamos falando do mundo tridimensional. O legal de tudo isso é que esses três também trazem um componente, né, no mapa de cada um, a lealdade, o trabalho duro, a lógica, a prática e a eficiência. Então, se alguém tem mais eficiência ou menos eficiência, vai descobrir isso no mapa. Quem é super dedicado ao trabalho, vai ver isso no mapa. Quem tem lua em virgem no meio do céu, trabalha 8 horas por dia, cuida de um monte de cachorro, cuida de um monte de coisa e ainda sobra tempo para fazer live. Sou eu. Nem te falo, eu nem sei como é que acontece. Eu tento esticar o tempo, entendeu? Mas dá É. certo. Pois é, quem tem lua em virgem tem essa capacidade de fazer isso, né? E ainda sobra tempo, né? É, Então, e aí quando o pessoal pergunta para alguém que tem lua em virgem, não dá tempo. Mas o que você faz das 4 às 6 da manhã? Tá dormindo? Não pode. exatamente. Né, Carmen? Oh, sem dúvida. Para quem não Sempre dá sabe, tempo para aquilo que a é, gente quer ou precisa fazer, né? pois é. Então, essa é a energia da materialidade, da matéria, da Sim, velocidade no sentido prático. Então, quando é muito produtivo, né? E essa energia, aliás, é muito interessante, porque você tem essa lua em virgem, que é da produção, assertividade, que a gente já viu do fogo, do Áries. Então, junta tudo isso no pacote, né? A gente vê, quem conhece a Carmen sabe que é um furacão. Chega lá e faz tudo acontecer mas é e por bom. aí vai. Então, esse é um exemplo, né? E a gente até aproveita aqui para usar o exemplo da Carmen para ilustrar, né? Porque todos nós temos em algum ponto, em algum nível mais alto, mais baixo, esses fluxos. Então, pessoal, eu não tenho a lua em virgem, não tem problema. Né? Em algum ponto você vai ter uma energia virginiana. Né? E tem touro e tem em Capricórnio. Né? Então, estão lá dispostos de alguma forma. Então, essa é basicamente uma energia que nos traz para o mundo material. E se a gente for olhar, a energia que a gente falou que começa a estação que está ligada a Capricórnio é inverno. E o que acontece com a natureza? Ela se restringe. A água do rio congela, fica dura, travada. Né? Os bichos vão para dentro da caverna e ficam lá esperando o inverno passar. Então, essa é uma energia de terra mais exaltada no signo de Capricórnio.
A seriedade, a disciplina, a capacidade de chegar lá no topo da montanha, representada por Capricórnio e essa cabra, é a nossa ambição. Então, olha só que interessante, pessoal. A ambição e o desejo de querer algo, uma viagem para o Egito, um carro, ou seja o que for, não importa, né? Saber mais, conhecer, aprender um assunto, a ambição disso traz esse componente de Saturno do Capricórnio e essa cabra montanhesa tinhosa que vai querer chegar no topo da montanha. É isso que nos traz, né, o poder de estarmos agora indo a Marte como humanidade. É? A gente passou por vários, né? Claro. E a gente chega no outro patamar. Tem pessoas, tem amigos que dizem que, assim, por exemplo, o americano é o cara mais preguiçoso do mundo. Por quê? Porque é o cara que ele tem preguiça de fazer barba e inventou o barbeador. Ele tem preguiça de cortar grama e inventou o cortador de grama. Ele por aí a gente vai vendo, é o cara mais preguiçoso do mundo. Mas o que fez, né? Fez a gente ir para a Lua, fez a gente. Essa energia do, entre aspas, né, buscar essa melhora do processo, né, tem tudo a ver com isso que a gente está falando da materialidade. De trazer Sim. o melhor. Por que eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo se eu posso arrumar um jeito de fazer melhor? Essa ambição na nossa vida, ela tem que ser exaltada, ela tem que ser colocada muito em evidência, diferentemente do que a gente viveu nos últimos tempos. A gente, olha, tá bem, vai lá, você ganha lá teu dinheirinho, faz, e tá tudo bem. E a pessoa fica motivada a falar, tá bom assim, vou ficar aqui no meu cantinho, não faço nada. Né? Será que isso é certo, pessoal? Será que isso é errado? Né? Deixem aqui o comentário de vocês. É certo ou errado ficar na passividade? Eu sou pescador, tudo, nada contra, tá? Nada contra sobre essa situação de passividade, mas olhem para. Será que eu sou. Ó, imagina a situação, eu estou numa vila de pescadores, vivo, não saio daquele lugar, não faço nada. Será que, não, mas eu não estou satisfeito, eu vou arrumar meu barco para ele andar mais rápido e aumentar a vela para eu conseguir ter uma rede maior para pescar mais? É uma forma de você estar buscando essa vontade de melhorar. É isso que eu quero falar, é isso que eu quero colocar. É a capacidade de irmos atrás de chegar no topo dessa montanha como uma cabra montanhesa bem tinhosa. Tem alguma coisa vindo aí? Não, escreveram errado, errado. Você está falando em ultrapassar limites, né? Que é o que nós todos temos que aprender a fazer para crescer como ser humano, principalmente Hum, nessa época de sim. pandemia que infelizmente ainda não acabou. Uhum. E precisamos nos autoconhecer para saber até onde dá para ir, aonde nós queremos chegar e fazer alguma coisa a respeito, não é ficar sentado esperando, né? Exatamente, exatamente. E aí, né, nós vivemos sobre os princípios herméticos. E os princípios herméticos temos um deles que é o da polaridade. Tudo no universo tem seus opostos. E aí a gente tem que ver que a energia da polaridade vai nos trazer oportunidades de escolhas, né, de usar do nosso livre-arbítrio e podermos caminhar para qual direção. Então, também existe, como a gente viu em todos os elementos, o elemento terra traz a energia da tristeza, da teimosia, do parado por falta de confiança e um excesso de criticismo, de crítico. E por quê? Né? A gente viu aqui exatamente as palavras-chave dos elementos do terra. Teimoso, os taurinos, principalmente, e aí, pessoal, só taurino não, tem ascendente em touro, como a gente sempre fala. Mas estão recebendo a influência do Urano, que é um planeta da ruptura. Então, os taurinos não tem jeito, vai deixar de ser teimoso na marra. Porque está vivendo essa energia de Urano que está passando por touro há alguns anos, vai ficar ainda mais uns 2, está mexendo e está fazendo todos os taurinos verem que não dá mais para segurar e controlar tudo e como quer. Né? Imagina o tio Patinhas lá controlando aquele dinheiro todo dele e os sobrinhos indo lá, mexendo, e ele não consegue controlar, não consegue controlar mais. Né? Então essa energia do negativo taurino, né? Ser teimoso. Né? E a teimosia tem um limite, né? Eu acho, Carmen, que assim, a teimosia. Tem momentos que é legal ser teimoso, porque você persiste e fala, não, se eu desistir rapidinho, né? Então, a gente tem que ir com muita calma, né, nisso que a gente está avaliando, porque tem uma zona cinzenta de tudo isso. Então, assim,
Puxa, eu ser teimoso é bom ou é ruim? Depende. Às vezes é importante você persistir. Agora, se todo mundo está falando que, olha, não adianta, e você está caminhando, você está indo para o precipício e todo mundo está falando que, olha, você está indo para o precipício, não, eu sou teimoso, estou caminhando, então, né? E existe essa energia num nível mais em excesso. Então, a pessoa está indo para o abismo e, não, eu estou indo, não estou no caminho certo, né? Então isso é importante olhar, né? E as energias, e aí eu estou pegando o touro como exemplo, porque é o que mais tem a energia, porque a gente vai ver que cada um desses três signos, todos eles, fogo, terra, ar e água, todos eles vão ter um cara que é cardial, início, um cara que é fixo e um cara que é mutável. Então a gente viu que o Áries é cardial, o Leão é fixo e o Sagitário é o mutável. E deu exemplo do fogo das labaredas. Na energia taurina, né, da Terra, o Touro é o fixo, o Virgem é o mutável e o Capricórnio é o cardial, o que começa. Né? Cardial, a energia da materialidade começa com Capricórnio. Uhum. Fixa-se com Touro e movimenta-se com Virgem. Tem uma nuance nessa característica do elemento. Então, quando a gente olha para a energia de realmente não largar a mão do osso e batalhar e ficar focado, é touro. É ótimo para trabalhar? Nossa, touro é um trator. Abaixa a cabeça, vai, não levanta a cabeça enquanto não terminar o que tem que ser feito. É uma energia muito. É um hard total, assim, né? Então, realmente é muito forte. O que acontece também? Estar paralisado, né? Estar paralisado no sentido de acreditem se quiser, mas a energia taurina, e eu estou pegando hoje o touro como exemplo máximo, né? Daqui a pouco a gente vai para o outro signo, que ele tem preguiça. Sabe aquele bicho lá, a vaca Ferdinando, né? Com que é aquele do bicho também do desenho, né? O Ferdinando, que é o touro Ferdinando, que está debaixo da árvore, tranquilo. Essa energia da tranquilidade, do conforto que o touro adora e que, se ele precisar tomar decisão, ele não toma decisão por preguiça. Preguiça, não. Tá bom assim. Então, aquela teimosia e aliado àquela calma, tranquila, deixa as coisas acontecerem, é uma energia de ser trabalhada. Então, Sim. gente, ainda bem que a gente não tem só, né, esse lado negativo que é trabalhável. Mesmo os taurinos vão saber que isso é possível ser melhorado, ok? A falta de confiança também é muito interessante, porque com tudo isso, eu não consegui fazer o suficiente. Eu não consegui trabalhar nesse sentido. E aí eu vou agora usar o virginiano e os capricornianos. Perfeição, aquela coisa crítica, que é outro ponto forte, criticismo, está na palavra mais alta do terra, que é virgem, e que vai analisar, e vai contestar, e vai achar pelo em ovo, e não tá legal, e aí ele mesmo fala assim, eu não fiz certo. Todo mundo acha que foi 10, ele vai lá e fala, não, mas ainda faltou isso aqui. É bem essa energia do virgem tentando melhorar, né? Então pega um artista que faz relógio suíço, melhor relógio do mundo, e aí, o que você achou do teu relógio? Ainda não tá legal, ainda tá faltando uma coisinha. Caramba, meu. Ainda tá faltando algo? Perfeição total e ainda falta algo. Então essa energia, como eu falei aqui, gente, é boa e ruim. Boa e ruim, depende de como a gente olha, né? A energia do Capricórnio. Ele vai querer subir na montanha e quando ele falha, vem a tristeza, vem a amargura, vem aquela decepção, entre aspas. Eu não sou suficientemente bom para fazer tal coisa. Eu acho que eu não sou bom. Então, aquela baixa estima surge. É onde a gente tem que trabalhar. Aí surge o lado Sim. da energia do fogo, desculpa, da terra, das lacunas em que a gente pode correr esses riscos, né? E é possível ser trabalhado? Tanto é como devemos, porque dia a dia nós estamos sob essa influência. E estamos sob influência, mas não precisamos necessariamente viver sobre esta influência. Podemos fazer o trabalho da alquimia, transmutar isso para exatamente a vontade, o desejo, a praticidade, a eficiência, o trabalho
E a gente começa a mudar esse cenário da Terra, da polaridade de um lado para o outro. Isso tudo a natureza nos dá como oportunidade de exercer nosso livre-arbítrio, né? Uhum. Então, se eu estou na praia tomando sol, eu não preciso necessariamente ficar com bolhas, né? E também não preciso ficar necessariamente branquelo, né? Eu vou tomar um poder de decisão e vou escolher, não, vou passar protetor solar, ficar debaixo do guarda-sol um pouquinho, volto. E aí o poder de decisão vai levar a influências diferentes. E é isso que a astrologia nos proporciona, o poder de exercer o livre-arbítrio. Seu mapa é uma ferramenta, uma oportunidade de você exercer o seu livre-arbítrio acima de tudo. E sabendo melhor qual é o cenário macro, né? Óbvio que aí a partir daí você vai saber usar melhor. Então tem muita gente que está vivendo num dia de calor, ficando com bolhas e não sabe por quê? Porque não tem consciência. Puxa, nem sabia que era calor, nem sabia que tinha sol. Estou só sentindo o efeito das bolhas, eu nem sabia por quê. Né? Quando faz o mapa, quando descobre as energias, as potencialidades, opa, aí ela começa a tomar um poder de consciência e começa a ter a atitude de escolha com mais Sim. propriedade. Né? Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho. É... Deixa eu ver. Acho que assim fica bom. E o que eu quero mostrar aqui, né? Os signos na nossa constelação, a gente tem aqui as mandalas, né? Desculpa, deixa eu colocar primeiro os planetas aqui, a Vênus, Mercúrio e o Saturno. E agora eu vou ampliar aqui para ficar, eu sei que é difícil de ver, então botar um zoom aqui. É o símbolo do Saturno. Essa flechinha mais alta no mapa é o indicativo de exatamente atingir os objetivos que a gente chama de vocação na nossa vida, aquilo Uhum. que nós somos chamados a exercer no nosso papel. Nós temos a Vênus em Touro, que é exatamente o símbolo da Vênus, né? Todo mundo conhece bem, é a mais conhecida, e a energia do Mercúrio, que é esse aqui que está ligado ao signo de Virgem. Então, o que a gente tem, né? A gente tem sempre um simbolismo. Repara que a gente tem aqui sempre fechando em um triângulo, né? É uma energia que sempre aponta para aqui, aqui, não sei se está dando para ver aí, e forma sempre todos os elementos, quando se fecham os três signos, vão se fechar sempre num triângulo perfeito, Uhum. diferente desse que eu desenhei, obviamente. Esse aí não está nada virginiano. É, mas tá bom, tá bom. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que a relação dos signos, nos seus mesmos elementos, sempre vão formar um grande equilíbrio entre eles. Né? Isso que eu acho fantástico na natureza. Todos eles trabalhando numa mesma sequência. Agora a gente vai para o momento diversão, momento interessante, que é saber quem são os atores, os personagens, alguns, né, que estão relacionados aos signos. E o objetivo aqui, além de curiosidade, é a gente ver o perfil deles. E se vocês olharem os personagens, vocês vão ver que os personagens também dizem muito. Então a gente começa pelos taurinos, né? A Rainha Elizabeth. Então, quando a gente falou de durabilidade, duração, de pirâmide do Egito e nunca termina, nunca tem fim, aí tá aí, né? Um simbolismo de durabilidade. Essa é a energia de Sim. touro. Durabilidade, constância, continuidade, né? E é um exemplo nossa, é um exemplo de vida, de atitude, quer dizer, passou a vida inteira, começou menina como rainha e tá aí já, acho que, se eu não me engano, passou de 100 anos ou tá beirando 100 anos, eu não sei, Ela 98, está acho que. ela tá com 95 anos e esse ano é o jubileu de 75 anos de reinado. Inclusive, várias pessoas estão agora lá em Londres para todas as festividades dos 75 anos de reinado da rainha. E Olha ela aí. é amada pelo povo, porque quando teve a Segunda Guerra Mundial, ela foi lutar junto com o exército. E os líderes Ó, de outros países diziam: não, você fica aí, aí na sua casa, no castelo, sei lá onde. Ela falou: não, eu vou lutar junto com as pessoas que estão enfrentando o mal pelo meu povo.
Eu assisti algumas das celebrações, eu gosto muito dela, ela é uma energia muito forte de fibra, de Uhum. força, de exemplo, porque pelo papel que ela desempenha, né? Porque quem rege, na realidade, toda a força da coroa britânica, não é ela, né? É o Boris Johnson, a nível político. Mas ela Sim. tem uma conotação a nível de monarquia que ela tem uma força e um poder que vem realmente da alma. Ela subiu ao trono com 20 e poucos anos de idade, está com 95, são 75 anos de reinado, e o povo adora. Tanto que quando teve os desfiles, as pessoas se surpreenderam pelo número de pessoas que foram nas ruas. E ela, como está mais frágil, com saúde, também por recomendação médica, para não ficar no meio de aglomeração por conta da energia invisível, eles não esperavam que tanta gente fosse comparecer em tantos eventos abertos, né? E os Uhum. fechados também, claro, mas é isso. É, Adoro essa senhora. é, É um exemplo realmente de é. longevidade, de fibra, de força, de trabalho, de enfrentamento. Ela poderia ter ficado no conforto lá do seu lar docilar, cheia das mordomias. Ela não, ela foi lutar na linha de frente, junto com os primeiros cavaleiros ali em cima do cavalo dela, no Uhum. exército, na Segunda Guerra Mundial. É. Aí, essa é uma informação que eu não conhecia e é esse exemplo do touro que eu queria trazer, essa capacidade, né, de conseguir durante muito tempo, né, durabilidade, a constância, a manutenção do processo, inclusive da vida, e Sim. o charme, né, e aí do lado temos aí o ator, é, George o Clooney. George Clooney, que tem a característica de terra. Então, se vocês olharem depois os outros personagens que a gente colocou, vocês vão perceber as nuances entre elementos de fogo, elementos de água, e agora a gente está trazendo exemplo de terra. Então, esses dois são grandes exemplos, né? E outro ponto que você falou aí, interessante, Carmen, é exatamente a questão da simpatia. Então o povo Sim. gosta, é a energia da Vênus que faz papel dessa coisa de todos gostarem, é uma pessoa sempre muito agradável. A energia taurina sempre traz muito essa coisa gostosa, né, de ter o acolhimento. E então os taurinos, as taurinas sempre têm um jeito especial de lidar com as pessoas que encanta. E George Clooney, conhecido aí, né, pela beleza dele, pelo charme dele, e a palavra não é exatamente só beleza, porque a beleza, a Vênus estaria mais ligada à Libra, mas o charme, né? E o charme, o encantamento, a forma de encantar mesmo, né? Então a Vênus se expressando na materialidade, lembrando, né, que a Vênus é a deusa do amor, é a Afrodite na mitologia, né? Então a beleza está envolvida através da arte, através de todo esse processo. Então tá aí um exemplo. Eu não sei quem são esses dois aqui, eu confesso para vocês que Também não estava sei. aí no pacote, mas traz a beleza, né, a expressão. E aí, se vocês olharem bastante, o que chama atenção na energia taurina, principalmente de ascendência, ascendente em touro, são os lábios. Né? Então, pessoas que têm os lábios muito bem pronunciados, chamam atenção, são pessoas muito sedutoras, né, como eu falei, né? Então é uma beleza que realmente é bem marcante. Tá? Agora a gente vai para os virginianos. E aí nós temos aqui os virginianos. Esse aqui é um ator, comediante americano, que eu também não me recordo o nome dele, mas é bem conhecido, né? Mas não lembro. E eles são sempre muito, os virginianos, apesar de toda aquela coisa ranzinza, assim, meio chatos, assim, meio pegando pelo em ovo, eles são sempre muito divertidos por conta do Mercúrio, né? E essa energia mercuriana. Ele, particularmente, é um ator. Eu tenho um problema sério de guardar nomes, mas a característica dele é fazer filmes muito peculiares, com detalhes durante o enredo, o roteiro. Então é muito interessante observar o trabalho dele nos filmes, porque ele praticamente produz e ele que faz tudo, ele traz sempre coisas muito específicas, né? Muito detalhes, uma observação muito específica, muito interessante, né? E é um ator de comédia. Aqui também é uma cantora brasileira, né? A Izzy, se eu não me engano Isa. é o nome dela, Isa. É isso. Também trazendo o outro lado do lado virginiano, que a gente quase não fala, mas do lado artístico,
de ter uma observação daquilo que está fazendo, né? E alegre, assim como a Beyoncé, né? Aqui a Sim. Beyoncé é outra que também traz muito esse processo. E se vocês observarem, a característica dos virginianos, de um modo geral, são os olhos, né? Estão sempre, parece que nada escapa aos olhos dos virginianos. Eles estão sempre observando tudo, né? Não escapa nada. Parece que eles querem criticar tudo. Então fica sempre aquela carinha de não me escapa nada. Aqui a gente vai ver os capricornianos, e eu peguei aqui as capricornianas, né? Nós temos 3 capricornianas, né? A Rita Lee, né? A Rita Italia. Lee, que é uma capricorniana já, assim, estilo rebelde, mas muito, você vê que ela chegou aonde que ela chegou, ela foi atrás, quem vê a história da Rita Lee acha que ela é muito porra louca, não é não, ela é porra louca, mas Não, tem uma coisa por trás. Temos aí a Cláudia Cláudia Raia. Raia, que foi dançarina, e a história dela é muito interessante porque ela passou por cima de vários obstáculos para conseguir, com a altura dela, ser a dançarina e chegar no topo que ela chegou, e depois ela continua a expressar a arte dela através, né, do movimento, da música e da dança, principalmente, e outra atriz aqui, que eu não recordo o nome dela, Aline né? Moraes. A Aline. Aline Moraes. Então, não sei se vocês conseguem sentir a pegada, né, da energia de determinados grupos. Essas aqui, capricornianas, decididas, e atrás. Não que essas não sejam, não que eles não sejam, mas aqui é um pouco mais de elemento terra mutável, né, enquanto que a energia da terra fixo, energia fixa, energia. Então a gente viu fixo, cardial e imutável, né? Então essas são as características aqui primárias. Eu preparei também, nós temos sempre os nossos, deixa eu ver se está aqui, a Eu turma. quero falar uma coisinha. Diga. Em 1990, na terceira Conferência Internacional de Metafísica, no IMB, para 3 mil pessoas, a Rita Lee, o marido dela, o Roberto Carvalho, o Fábio Júnior e o Peninha, e o Maurício Kubrusli foram assistir à conferência. Na É realidade, o Maurício Kubrusli foi sobrinho, verdade. lembra disso? E foi Vé. realmente foi uma emoção para todos nós, porque eles são todos ligados na espiritualidade, né? Quer dizer, eram naquela época. Agora eu não sei, devem continuar ainda, mas eu não sei Uhum. como é a prática de fé. E foi É. realmente um uau para todos nós, né? Que nos surpreendeu É. bastante, né? Nossa, é Porque a gente verdade. saiu da USP, né? Lembra? Nós fizemos as 2 primeiras conferências na USP, que cabiam 900 pessoas, e aí Saint Germain falou, não, eu quero a terceira conferência para 3 mil pessoas. Aí meu pai ainda falou, mas de 900 para 3 mil, como é que a gente vai colocar tanta gente lá dentro? Eu falei, bom, o mestre quer, vai dar certo. E deu, realmente. Foi a conferência que a gente teve lá os crânios de cristal, a Bárbara Ivanova da Rússia, teve 11 países diferentes, foi bárbaro, modéstia à parte, foi muito forte. E eles estavam lá. É Volta aí para o Capricórnio. verdade. É verdade, cara. E você Nossa, também super. estava lá. É verdade, eu lembro disso e foi um auê, todo mundo, nossa, eles presentes, enfim, bem legal ter recordado disso. Aqui é É. a energia que a gente viu dos mestres, que a gente passou um pouco em cada um, né? O fogo, né? A água, o ar e agora terra. E aí, pessoal, pelo amor de Deus, é o Albano que está fazendo essa comparação, né? Não tem nada isso em livros, lugar nenhum. É a experiência nossa do ponto de vista astrológico e com os mestres, onde a gente vê a energia, né? Você vê como a energia da materialidade do elemento terra traz muito fortemente aqui, que não foi por acaso, foi um personagem que criou o Taj Mahal, né? E Sim, que demorou um século para conseguir construir, numa perfeição danada. Então ele juntou as 3 energias né? Touro, foi, Virgem e Capricórnio, né? Ele foi. fez o negócio assim, 3 em 1. Então, se você observar e ver a durabilidade, o tempo que demorou para construir, a beleza, a perfeição que aquilo conseguiu, com o apogeu, o ponto mais alto da ambição dele, que era nobre, né? E aí, Carmen, você teve lá, pode contar a história. Eu acho que vale a pena. O que representa o Taj E, Mahal, né? O que é o Taj Mahal, pois né? é. O Taj Mahal é considerado o maior monumento ao amor. Shah Jahan, que era a encarnação do Eu Moria na época, resolveu construir o Taj Mahal para sua esposa,
que fez a passagem, faleceu quando deu à luz a sua 14ª filha. E aí ele resolveu fazer esse monumento que demorou, acho que quase 80 anos, parece, foi um negócio louco. E não sei quantos mil funcionários e trabalhadores e etc. E até hoje, lá de longe você enxerga, né? Porque ele é todo de mármore, então ele brilha, tanto no nascer do sol, quanto no meio, quando o sol está no meio do céu, quanto no pôr do sol, né? Os grupos Uhum. da Pax nós tivemos na Índia várias vezes, 11 vezes, e nós tivemos a oportunidade de dormir na frente do Taj Mahal, num mega hotel super chique, cada quarto com uma varanda, para você poder enxergar o Taj Mahal. Mas num dos dois grupos, 2 vezes a gente dormiu lá na frente, porque é muito caro o hotel, não é todo grupo que escolhe fazer essa pernoite, né? E aí o que acontece? Uma das vezes, o Albano, não dava para enxergar o Taj Mahal de poluição. Isso já Ah, acontecia lá no ano 2000, para você ter uma ideia. E a gente está em 2022. A Índia sempre teve um problema muito sério de é. poluição, né? Porque tem muitas indústrias, e é muita gente, né? São 2 bilhões, sei lá, quantas pessoas, é uma loucura de gente, né? Mas o Taj Mahal, ele é um símbolo de amor incondicional. Lá dentro tem o corpo de Shah Jahan, da esposa dele, e ele é todo cravejado de pedras preciosas e semi-preciosas. E ninguém leva nada de souvenir, né? E é realmente uma energia incrível. E agora, por conta do rio que fica atrás, que está secando, e por deslizes, abalos sísmicos ali naquela área, agora não, já faz tempo, desde 97, eles não deixam mais você entrar com um tripé para tirar foto. Agora Hum, tem celular, é mais fácil, né? é. Mas antigamente um pessoal mais profissional queria levar o tripé, queria filmar, e eles não permitem, porque você não pode fincar nada no chão, porque ali tá meio estranho, né? É. E aí é isso. Agora, o Shah Jahan teve uma história um pouco triste no final da vida. Ele ficou preso no Forte Vermelho ali na frente, o filho dele prendeu ele ali para que ele enxergasse o Taj Mahal e não tivesse acesso. A Índia tem umas histórias assim maravilhosas e outras completamente perplexas, né, que deixam a Uhum. gente assim É. fora como pode. Mas o Taj é um dos monumentos ao amor pela persistência, pela força, pela luz, e ele brilha de qualquer forma. Poucas pessoas sabem que é um mausoléu, que tem 2 corpos lá dentro, só que eu mesma nunca fui aonde eles estão. Se bem que agora eles trouxeram para o andar superior. Antes tinha que descer uma escada, demorava e, enfim, agora como é muita gente que visita, eles trouxeram no mesmo piso, no nível assim que a gente caminha aos redores. Eu fico do lado de fora, eu rezo do lado de fora e sento num banco lá e fico esperando o grupo e visitar quem quer ver as coisas. Então é isso. Pois é, maravilhoso. E a primeira energia, né? O primeiro raio azul, né? Da força, da fé, da vontade, da determinação. E essa energia, Sim, eu acho que a gente acabou de falar agora de um personagem que é a rainha da Inglaterra, né? Que traz muito desse elemento, né? Da determinação, da sim, força de vontade. E essa energia que ele construiu o Taj Mahal e fez, eu fiquei sabendo através de você, né, tudo isso, né, eu não sabia. Depois, hoje a gente vai no Google, mas naquela época a gente não tinha tanta informação assim. Acabem já visitando a Índia com os grupos, e tal, passava. Aliás, né, a Karen tinha uma atividade muito interessante que era de compartilhar a viagem depois em slides, em vídeos lá no salão, né, Carmen? é. E Não aí pode ser. as pessoas que tinham ido continuavam a viagem ali e quem não tinha ido tinha a chance de continuar a viagem compartilhando com eles, porque a experiência e a energia de quem tinha ido estava ali ainda contagiando. Isso era sempre muito interessante e fantástico, né? É, é. E a representação da materialidade, da construção, do tempo, né? Tudo isso é essa energia. E se a gente observar, e eu convido vocês a olharem de novo a figura dele, né? O olhar, o semblante, o turbante, é uma coisa assim super pomposa, que é o que representa a energia da Terra, da Sim, materialidade. Então, a energia do Capricórnio, é, não desmerecendo ninguém, mas assim, se eu posso ter um Jaguar, para que eu vou ter um Fusca? Não é nenhuma questão material no sentido negativo, gente. É importante claro. ressaltar, e a cultura americana tem muito isso. Ninguém lá fala.
eu tenho Jaguar só para esnobar demais. Não, é porque tem o melhor, eu quero ter o melhor. E por quê? Qual é o problema de eu ter o melhor? Então é Sim. isso que a gente precisa resgatar também na gente, né? O poder de querer ter o melhor. E lógico, dentro dos princípios, né? Ninguém vai sair roubando, ninguém vai sair fazendo nada para conseguir ter o melhor. É fazer dentro das leis, dentro daquilo que tem. Mas nós precisamos, principalmente os brasileiros, resgatar o poder do melhor. O que eu posso ter de bom e de melhor? Porque nós somos muito ofuscados, né, pela dificuldade. E aí, esse lado que temos no nosso mapa, a gente vai ver aqui do Ticum, que a energia, tá bom assim, não, tá legal assim, né? E não, precisamos trabalhar e aprender a lidar com essa questão com a energia material, né? Isso é muito, muito interessante. E a lei, e o exemplo dele de ter feito tudo aquilo, inclusive não para ele, né? Para a esposa dele que tinha falecido, né? Isso que é mais incrível ainda, com tudo isso. E agora a gente vai ver aqui. Ó, você tem 5 minutos. Não, eu não vou compartilhar, não. Eu vou só falar, porque é o seguinte: no final das contas, Touro, Virgem, Capricórnio, né? Na característica do elemento Terra, o excesso de terra a gente já falou, né? Ele tem essa questão de estar travado, preso, né? E limitado, né? E ele acha que há possibilidade de, eu estou aqui para poder ver a tela, tá? E demais o luxo. E aí, se ele tiver muito exageradamente ligado ao luxo e aí aquela coisa material, aí já passa, né, um pouco demais. Então, o Sim. excesso é um processo negativo que a gente tem que tomar cuidado. E o Tikkun, ou seja, a correção espiritual que todo elemento terra tem que trazer, é se doar, não controlar e dizer a palavrinha mágica, let it go. Let it go, deixa aí, né? É, Beatles, let it go. O controle, a tendência de controlar as coisas é uma energia negativa da Terra. Né? Então, o excesso de sim. terra faz as pessoas quererem controlar. E aí, lembre do tio Patinhas, né? Lembre do tio Patinhas. Não dá para controlar tudo, não dá para a gente querer que as coisas sejam tipo, né? Então, let it go. E a falta de terra, o que a falta de terra faz com a gente? Problemas para realizar. Né? A gente tem dificuldade em realizar as coisas sem uma estabilidade, sem um lado prático. Existe a autossabotagem e o sucesso material e pessoal fica comprometido. Isso é falta de terra, isso é falta de ambição, isso é falta de autoestima, né? Às vezes a autoestima baixa, então tem que trabalhar esse processo quando tem falta de terra. O que é falta de terra? 0 pontos no mapa. Eu não tenho nenhum planeta nos signos de terra. Acontece isso. Né? Eu tenho várias pessoas que chegam e não tem nada de um elemento. E aí? Não vai acontecer? Não. Vai dar para trabalhar sim. Dá para a gente mexer com essa questão e trazer o que pode ser melhorado naquela falta de elemento. E o excesso, isso que a gente acabou de falar. Então, resumidamente, Carmen, esse foi o fechamento dos 4 elementos. Né? Tá. Falamos do fogo, do espírito, da moral, nós falamos da água, da emoção, dos sentimentos, da flexibilidade, da maternidade, dessa energia de água. Nós falamos da elemento ar, que é o intelecto, os pensamentos, a comunicação, o fluidez das coisas. Né? E finalizamos com o elemento terra, da materialidade, da construção, da edificação das coisas, e que nos torna realmente um elemento completo, que saímos aí agora para um novo patamar de 3D para 5D, que logo, logo estamos aí, já estamos, né, vibrando na energia do 5º elemento, que é o éter, né, e é isso. Muito bom, Albano, eu adorei. Eu quero a tua mensagem final, você tem 2 minutos. Legal. Então, bom, eu quero agradecer a presença de todos que estão aí com a gente, participando, convidá-los a continuar, estarmos na próxima sexta-feira. Já é sexta, né? Próxima sexta, né, cara? Sexta? É. Já está confirmado. A gente está Dia 8. começando um novo ciclo dos elementos, olhando para a saúde. Quero agradecer demais a presença de todos que tomaram um cafezinho virtual com a gente aqui e que a gente possa realmente usar muito dessa energia da matéria no melhor das possibilidades nossa, né? E subir a montanha, cada um possa subir a sua montanha com êxito. E agradecer você, Carmen, sempre por estar dando espaço para que a gente possa compartilhar e fazermos aí a fraternidade
Pax Universal, a grande família Pax, crescer, 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 expandir e é isso aí. Amém. Obrigada, Albano. Beijo na família, gratidão. Namastê, família Pax. Amanhã, às 14 horas, eu vou estar no Zoom. Vai ter uma vivência comigo e com o Bueno. As americanas, a americana e a escocesa não vão poder participar. Vai ser outra energia, porque no domingo, dia 3, vai entrar uma irradiação de Sírios, de acordo com as palavras do Mestre Saint Germain, às 10 para as 3 da Opa, tarde hoje. Você imagina, eu entrei no ar às 3 horas, eu recebi uma ligação delas dizendo que amanhã elas não vão poder estar. Aí Saint Germain falou da entrada da energia de Sírios, então amanhã estou eu lá com o plano espiritual, gratuito e 10 senha publicados, participem, que vai ser super opa, forte, tamo tá bom? junto aí, pessoal. Então, vamos É lá, isso vamos aí. compartilhar. A vida em todos, a vida em todos. Um beijo, Carmen, valeu. Beijo, Albano, gratidão, namastê, família Pax. Tchau, tchau.